Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui novamente com a Prof. Lu, com o professor Antônio Carlos e com a Prof. Liceia para darmos continuidade ao podcast sobre declaração de imposto de renda. Mas hoje voltado um pouquinho mais para o pessoal entender como funciona para acompanhar a declaração, né? E também sobre malha fina. Dou a voz para a Prof. Lu. Ok, pessoal, boa noite. É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, trazendo algumas informações, fazendo essa troca, né? E como a gente sempre fala, pretendemos fazer disso um hábito, sempre trazendo novos assuntos. Hoje, apesar de não ter encerrado ainda o prazo para a entrega do imposto de renda, nós vamos focar em algumas questões como: perdi o prazo, não fiz minha declaração, e agora? O que eu faço? Ou eu fiz a entrega, mas recebi um comunicado, fui pego na malha fina. Como é que fica? Então, para isso, nós vamos conversar com aquelas pessoas que realmente entendem do assunto, né? Porque eu só dou meus palpites aqui mesmo, né? Mas vamos lá, professora Liceia, professor Antônio Carlos, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, a disponibilidade de estar aqui, fazendo esse encontro, trazendo essas informações. Boa noite. Boa noite. É legal nós fazermos esse bate-papo, né? Porque, como comentei já no primeiro encontro, a declaração do imposto de renda é uma oportunidade de planejamento, digamos assim, da nossa vida de contribuinte. E ela não se encerra no dia 31 ou no dia que você transmitiu a sua declaração. Então, você precisa ter um acompanhamento e até tomar algumas atitudes ou fazer algumas correções para que você possa, então, estar bem tranquilo diante do fisco. Boa noite, pessoal. É uma alegria também estar aqui com vocês, novamente falando um pouco do imposto de renda. Eu que sou da Receita Federal, tenho assim uma grata satisfação e uma grande oportunidade também de conversar com a professora Liceia, que é da área contábil, ela que pratica essa atividade de fazer a declaração para um monte de gente. Então, essa experiência prática que ela tem com esse assunto é de um enorme valor para a gente, né? Nós, da Receita, enquanto Receita Federal, enquanto um órgão governamental, a gente é muito grato à parceria que nós temos com os contadores, né? Com os profissionais da área contábil. E a gente fica muito feliz de estar aqui e ver essa professora assim tão empenhada em fazer as coisas bem certas para aqueles que procuram os serviços dela, as orientações que ela dá para os contribuintes. Olha, se as pessoas seguirem essas orientações da professora Liceia, a gente vai ter muito menos gente caindo na malha fina. E mais, nós não vamos ter nem aquele contribuinte que vai não fiz o imposto de renda, porque ele vai fazer, né? A professora vai orientar, vai explicar, vai fazer a declaração ou vai orientar aquele contribuinte como fazer. Então, a gente fica muito grato. Bom, se quiserem falar e perguntar, a gente está aqui à disposição, né? Na verdade, assim, né? Eu gostaria de saber se a pessoa não fez a declaração de imposto de renda. Quais são as implicações que isso traz para a vida dessa pessoa que não fez a declaração? Como ela pode fazer para regularizar a situação? Bom, muito bem. Professora, desculpa, pode começar. Tá. A primeira consequência é o bloqueio do seu CPF. Essa semana mesmo, é bom até a gente contar uma situação que ocorreu. Eu atendi uma pessoa que ela não fez a declaração em 2022, né, 21, né, no caso, e aí ela importa remédio para a sua filha que tem autismo, né? E agora ela foi fazer todo o processo para poder retirar o medicamento que chegou, estava lá na Receita Federal, e não conseguiu, porque seu CPF estava bloqueado. Então, a primeira consequência é isso, é o bloqueio do seu CPF. E isso vai trazer consequências para emitir passaporte, para movimentar a conta bancária, para fazer empréstimos. Então, essas já são consequências praticamente, hoje, quase imediatas, né, professor?
Então, Exato. deixou de fazer. E daí tem a questão da multa, né? Então, se tem imposto a pagar, terá uma multa, essa multa vai sendo 1%, vai sendo acrescido, acaba, às vezes, ficando até mais caro do valor que deveria, por exemplo, restituir. Nesse caso, a pessoa tinha o direito a restituir R$ 300 e acabou pagando 600 de alguma coisa de multa. Então, Olha só. essa é a consequência, né? Tanto a questão do bloqueio quanto financeira mesmo. Pessoal, prestaram atenção nisso? Viu como é importante? Mas assim, prof, e aí? No dia seguinte, não fiz. Bloquearam meu CPF. E o dia seguinte para regularizar isso? O bloqueio do CPF não vai acontecer tão imediato assim, né? Mas no dia seguinte, devo fazer? Devo fazer sim. Aí vai pagar a multa, né? Mas já está regularizada com o seu CPF. Então, eu não tenho que esperar acontecer. Eu devo agir de uma forma a evitar o transtorno depois. E aí a questão da multa também sendo acrescida, se for o caso, quando tem o imposto a pagar. Aí o a restituir, mesmo tendo a restituir, vai pagar a multa. Então, né, a pessoa, ela esqueceu ou não fez no prazo. Só lembrando, né, o prazo para apresentação da declaração do imposto de renda desse ano calendário 2022 se encerra agora no dia 31 de maio. Então, gente, fiquem atentos ao dia 31 de maio, porque uma vez encerrado o prazo, você pode continuar transmitindo a declaração após o prazo. Mas ocorrerá que ao transmitir a declaração, automaticamente você vai receber uma multa por atraso no envio da declaração. A multa já é automática. Então, o valor mínimo da multa, quanto eu vou pagar de multa? Se eu tenho imposto a restituir, então quanto eu vou pagar de multa e tal? O valor mínimo é R$ 165,74. Começa do valor mínimo, mas como a professora falou, é calculado sobre o valor do imposto devido, 1%, aí depende, né, o que for maior, sendo que o mínimo é o valor de R$ 165. Então, a pessoa, ao se deparar com esse problema, transmita a declaração, porque de fato, eu já presenciei, não foi uma vez, foi mais de uma vez, pessoas indo até a Receita Federal e não era nem necessário era ir lá, mas ela foi, porque estou com problema no meu CPF. Aí foi feita a verificação, né, na situação cadastral dela, você não fez a declaração do imposto de renda de tal período. Então, faça a declaração. Assim que você fizer a declaração, vai resolver a pendência do seu CPF. Mas enquanto você não fizer, vai continuar com essa situação do seu CPF pendente de regularização. Então, prof, vamos, né, alertar Com certeza. todo mundo, né? Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, lembrem aí, né? Nós temos um prazo até o dia 31 de maio. O imposto de renda, gente, ele é um instrumento importantíssimo para o exercício da nossa cidadania. Através do imposto de renda, a gente está agindo enquanto cidadão, que é pagando o nosso tributo, né, de acordo com a lei. Se nós não devíamos pagar o que pagamos, através da declaração nós vamos obter a restituição daquele valor que a gente não devia ter pago ou que pagou a maior, então a gente vai obter a restituição e, através do imposto de renda, a gente organiza a nossa situação fiscal perante o fisco. Então, é um procedimento normal, já faz parte da vida de todos nós, então a gente só tem que ficar atento aos prazos, cumprir certinho com as nossas obrigações. Professor, teve uma pergunta lá no Instagram que a moça perguntou assim: o que fazer para evitar a malha fina? O que eu posso estar fazendo para evitar? Então, a malha fina é uma coisa interessante. As pessoas ficam com medo da malha fina ou da malha fiscal. Uma coisa que eu vou dizer aqui para todos: não é para ter medo, tá? Não é para ter medo. O que a gente sempre
deve ficar atento com a correção no preenchimento das informações na declaração. E é por isso que a Receita Federal, notando que muitas das situações que incidem na malha fiscal ou na malha fina é por erro no preenchimento, é por informação incorreta, é por digitar valores incorretos, né? E isso ocasiona o quê? A Receita faz o cruzamento dos valores informados na declaração com os valores informados por terceiros, né? Pelo empregador, pelo plano de saúde, e aí ela verifica lá os médicos, dentistas, e vai verificar, opa, teve inconsistência nesses valores, né? A empresa que remunera aquele trabalhador disse que pagou um valor X para ele. E ele está dizendo aqui na declaração que recebeu um valor diferente do que a empresa está dizendo. Então, esse erro é um dos motivos. Então, ficar atento. E eu estava dizendo que a Receita, preocupada com isso, ela desenvolveu a declaração pré-preenchida, que auxilia em muito, né, para que não ocorram esses erros de digitação, por exemplo. A declaração pré-preenchida facilita a vida das pessoas, já traz as informações ali que as empresas informaram, né, para a Receita Federal, facilita muito. Mas o contribuinte deve conferir, tá bom? O que você percebe, quais são os principais, né, problemas que ocorrem nessa malha fiscal? Porque a malha fiscal nada mais é do que passar por uma peneira, né? Como o professor disse, comparando o que está informado pelo contribuinte com as informações que a Receita já tem. Mas tem algumas informações, por exemplo, que a pessoa declarou ser dependente, né? E esqueceu que ser dependente teve um rendimento, né? Ou trabalhava, ou às vezes estagiário, e foi informado pelo empregador desse dependente. E esqueceu de informar. Isso é motivo para cair na malha fina. Ou então, às vezes, o casal faz a sua declaração em separado, e os dois informam os filhos como dependente. Também não pode, né? Então, também vai gerar um erro na informação, né? Então, às vezes, informa pai e mãe como dependente, mas o pai e a mãe são aposentados e esquece de informar o rendimento do dependente, certo? Né? E aí tem que analisar essa questão do rendimento do dependente, porque muitas vezes isso não vai ser legal, né? Vai aumentar o valor a ser pago ou diminuir o valor da restituição. E outra coisa que é importante, né, que eu transmitir a declaração, eu tenho como acompanhar isso, né, pelo ECAC ou pela assinatura lá do Gov, ou então eu criando um código no ECAC, eu consigo acompanhar o status dessa declaração. Então, se está lá processada, ela passou no primeiro filtro, certo? Então, aí nós não temos uma malha imediata. Mas fica 5 anos, né, professor, que essa declaração pode ser revisada pelo fisco, né? Então, o fato de estar processada não quer dizer que ela está homologada. A homologação só acontece depois de 5 anos, né? E também, assim, eu fiz a declaração, eu faço acompanhamento, já deu a pendência lá, eu vou ver qual é a pendência e já resolvo. Se eu fizer uma retificadora, e na retificadora é importante dizer isso para vocês, eu tenho que prestar todas as informações de novo, não é só aquela que eu deixei ou acertar aquela, eu preciso prestar todas as informações novamente. Então, lá quando eu entro no mesmo programa, eu vou lá, acesso a declaração, indico que é a retificadora, coloco o número do recibo da original, né, para ela saber o que eu estou fazendo. Então, ela vai sobrepor as informações que eu tinha anteriormente. E outra coisa, até dia 31, se eu transmitir até anterior ao final, que é 31 de maio, e eu verifiquei lá que teve um erro, eu vou precisar fazer uma retificadora. E na hora de eu verificar essa retificadora, o regime que eu usei, ou a simplificada ou a completa, eu posso olhar qual é a melhor situação. Até 31 eu ainda posso alterar a forma simplificada ou completa.
Depois desse prazo, eu não tenho mais como alterar. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa esqueceu de informar ou informou errado uma despesa que era dedutível. E, por causa disso, ela está pagando um imposto maior. Mas aí ela ficou no simplificado e ela precisava estar no completo. Ela já não pode mais retificar isso depois do prazo encerrado, tá? E os principais motivos são isso. Outro motivo que ocorre muito, a pessoa mudou de emprego e esquece que o seu empregador inicial também tem a obrigação de informar o valor e só informa do atual. Uma outra situação que a gente vê bastante comum é as pessoas elas têm contas nos bancos cooperativos e recebem juros sobre capital próprio. E às vezes é R$100, R$200, R$300. E essa informação o banco presta e ele é um rendimento tributável. E a pessoa esquece disso. Né? Então, é motivo para cair lá nessa pendência. Tá? Uma outra coisa que é bom os contribuintes estarem atentos, e os profissionais da contabilidade já sabem muito bem disso, e não é nenhuma novidade, mas acontece. A pessoa não deve tentar enganar o fisco. A pessoa, às vezes, né, são condutas que a gente já encontrou em vários momentos. E informa valores de despesas médicas que não são reais, que não são comprováveis, que não ocorreram. Né? Qual que é a intenção dela ao fazer isso? Pagar menos imposto de renda ou obter uma restituição maior do imposto de renda. Então, ela quer o quê? Introduzir na sua declaração uma informação falsa, dizendo que teve uma despesa médica, mas que, na verdade, ela não teve. E, às vezes, o que ocorre? O profissional de saúde, o hospital, enfim, né, a empresa que recebeu que prestou aquele serviço vai informar qual foi o valor correto para a Receita. E aí, os valores, se não baterem, o que ocorre, né? Aquele prestador de serviços disse que recebeu daquele contribuinte um valor de 1.000. Aí aquele contribuinte, tentando enganar o fisco, colocou lá um valor de 10.000. Não bateu, né? E isso vai gerar a malha. E o pior, né? Numa situação dessas, às vezes ele vai ter que pagar com multa, né? E às vezes uma multa elevada. E a multa é maior aí, no caso, né? Aí já tem maior. Agora, nem toda situação que leva a uma pendência da malha fiscal, ela é por erro do contribuinte. Né? Muitas vezes, vamos até citar a questão que o professor falou sobre despesas médicas. Eu posso ter informado na minha declaração que paguei um determinado valor para um dentista e ele não informou a Receita. Né? Isso também pode levar a um motivo. Pode. Então, mas eu tenho o comprovante, eu tenho como comprovar que fiz o pagamento através da minha conta corrente, eu tenho o documento, o recibo. Então, eu posso comprovar para a Receita que a minha informação está correta. Mas aí eu tenho que esperar um prazo. Eu posso montar um processo digital, hoje é tudo digital, mas eu tenho que aguardar o início do ano seguinte para daí antecipar isso, né? Eu não vou receber, eu não vou ficar esperando receber a notificação da Receita, porque a Receita vai mandar uma notificação, tá? E também é importante saber que ela manda por escrito no seu endereço que está lá. Não acessem link, não aceitem mensagens, não aceitem e-mails dizendo que é da Receita para resolver, porque não é assim que a Receita age. Mas eu posso antecipar isso. Então, no início do período, eu peço e monto esse processo digital e a Receita vai analisar lá e se eu estiver correta, comprovei que a falha não é minha, a minha declaração vai sair da pendência. E é por isso que eu disse, né? Não é uma questão de ter medo da Receita. Se você está correto, tem a documentação correta, consegue comprovar aquilo lá, é só você ficar atento ao processamento da declaração. E olha, gente, tem muita informação no site da Receita Federal para você saber o que eu faço. Né? A Receita explica tudo.
ela é muito transparente. Não, eu sinto assim, um certo orgulho de dizer que a Receita tem buscado cada vez mais ser totalmente transparente nas informações aos contribuintes. Então, ela tem lá tudo que a pessoa, né? Eu tenho dúvida. Como é que eu faço para saber o andamento da minha declaração? Será que eu caí na malha? Então, o contribuinte, às vezes, ele não vai ficar esperando ser notificado. Aliás, ele nem deve. Nem deve. Ele não deve. Ele tem que ficar atento ao processamento da sua declaração. Como é que eu faço isso? Digita lá Receita Federal, procura a página oficial da Receita Federal, sempre a página oficial, e procura lá Imposto de Renda. Tá tudo fácil, tá? Achou a página da Receita Federal? Achou. Achou? Escrito lá um banner lá, Imposto de Renda? Achou? Clicou lá, Imposto de Renda. Aí vai ter lá todas as informações, inclusive como é que eu acompanho o andamento da minha declaração. E aí eu tenho um canalzinho lá, um link lá que vai me enviar para o ECAC, né? E lá dentro do ECAC eu tenho acesso aos meus dados, às minhas informações, né? E aí eu posso verificar como é que está. Eu já estou na fila de restituição, né? Ou não, eu ainda não estou na fila, eu estou na malha. Está tudo lá, está disponível para você as informações, todas as informações que você precisa. E aí, como a professora disse, cair na malha, tem informação sobre o que eu devo fazer? Tem lá, uma pastinha lá informando para você o que você deve fazer, qual a providência que você deve tomar, como é que eu faço para apresentar os documentos? Está tudo explicado lá. Então, gente, é isso que eu falo, não é para ter medo, não é para temer. Agindo corretamente, tudo vai funcionar direito, as coisas vão se processar, eventuais inconsistências, claro, podem ocorrer, Sim. mas vão ser resolvidas, né? Isso que a gente tem que pensar bem, pensar corretamente e agir dentro da legalidade. Muito bem. Olha, a gente fica aqui ouvindo vocês horas e horas, mas infelizmente o nosso tempo está se acabando, né? E aí, Bianca, tem mais alguma pergunta Teve aí? uma pergunta, a Prof. Liceia respondeu uma pergunta sobre as pendências, né? Acho que foi respondido já. Só a última pergunta que ficou é como saber se a minha declaração foi aprovada, se deu tudo certo. Mas nesse acompanhamento, né? Quando você transmitiu, logo que você transmite, você já consegue ver lá. Hoje, se você entra e você está obrigado a fazer a declaração, mesmo não estando obrigado, ele vai estar dizendo para você que você não transmitiu a declaração. No momento em que você transmite, se ele passou na primeira malha, que é esse cruzamento de informações aí, principalmente dos valores tributáveis, de se você usou a informação das despesas dedutíveis, isso tudo, se ele passou nessa primeira malha, já vai estar lá processado. Se você tem restituição, vai estar escrito em fila de restituição. Tá? E aí você acompanha depois a restituição, quando vai acontecer, que dia vai acontecer, qual é a conta, porque obrigatoriamente você tem que ter informado uma conta para essa restituição, né? Então, você já sabe qual que é a conta, você consegue acompanhar. Se houver algum problema na hora dessa restituição lá com o banco, também você consegue acompanhar, certo? Então, você já vê lá ela processada. Mas da mesma maneira que eu disse, processada passou nos primeiros filtros, certo? Vê você onde? pode até restituir, né, o valor, mas a sua declaração ela permanece durante 5 anos, podendo ser revisada aí pela Receita Federal. E vê onde? Vê lá onde eu falei. Vê lá, no na ECAC. página da Receita Isso. Federal. Então, Vai lá, vê acabei tudo, de na verdade, falar. né? Acessou a Receita Federal, tem lá Imposto de Renda, tá fácil, muito fácil. Aí clicou lá, vai ter todas as informações na sequência. Quem gosta do celular pelo aplicativo, Também. né? Então Quem não gosta, tem assim, sabe, não tem dificuldade, na verdade, né? Só se a pessoa realmente tiver dificuldade em utilizar um equipamento eletrônico, o computador ou o celular. Mas caso não tenha, tá tudo tranquilo. E se tiver, aí tem o auxílio de outras pessoas que podem auxiliar, né? Orientar e ajudar. Enfim, tá tudo lá ao alcance das pessoas. E só para... Queria dizer mais uma coisa. Começa agora no dia 31 de maio. No dia 31 de maio, encerra o prazo. Mas também começa a restituição. Né? Quem tem imposto a restituir,
E claro, né, a maioria das pessoas que enviam as declarações tem imposto a restituir. Nesse momento, apura imposto a ser restituído. Então, começa agora no dia 31 de maio, 30 de junho, então sempre no final do mês. O último lote, se não me engano, é em setembro. Então, vai estar lá, né, o valor já a restituir. Então, daqui a alguns dias já sai uma consulta ou já sai informação dizendo que você pode consultar para ver se você está no primeiro lote e assim sucessivamente. E que o primeiro lote, ele atende a prioridades, né? Prioridades que são aquelas pessoas que têm mais idade, né? Que têm prioridade, os idosos, aquelas pessoas com problemas de saúde, que são, portanto, prioritários. São também prioritários aquelas pessoas que informaram, por exemplo, o Pix para o recebimento da restituição, né? O Pix tem que ser o CPF, sempre tem que ser o CPF. A Receita não aceita outra chave Pix que não seja o CPF. Aqueles que utilizam o certificado digital para envio da declaração também tem prioridade, né? E, claro, aqueles que transmitiram primeiro, né? Aqueles que enviaram primeiro a declaração também têm prioridade. Então, começa já, né, a devolução do imposto de renda para quem tem imposto a restituir. E, pessoal, vamos ficar atentos. Então, lembrando, o prazo ainda está aberto, tem até o dia 31. Não deixem para a última hora, né? Agradeço novamente pela participação dos professores aqui com a gente. E você que está assistindo também. Ficamos por aqui hoje, né? Isso. Boa noite, pessoal. Então, esperamos vocês no nosso próximo encontro. Boa noite e até uma próxima. Boa noite, gente. Eu também fico à disposição. Quando quiserem, pode chamar.